Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou fazer uma resenha aqui de um lançamento de 2023 da Pipoque Nanquim, que eu gosto muito. Principalmente, quem me chamou a atenção para a edição foi o artista, o nosso espanhol Esteban Maroto, tá? E também o escritor, um cara muito digno de nota, que é o Roy Thomas, o segundo nome da Marvel, né? O primeiro nome da Marvel era o Stan Lee e o segundo é o Roy Thomas. Logicamente, a gente tem que fazer uma reverência muito grande também ao Jack Kirby. É claro, Jack Kirby era um grande gênio, mas exclusivamente dentro da Marvel, porque o Jack Kirby transitou muito, né? Jack Kirby trabalhou em editoras independentes, trabalhou muito para DC Comics. Dentro da Marvel é Stan Lee e depois o Roy Thomas. Antes de falar da edição, é claro, eu vou pedir a vocês, se inscrevam no canal. E se você gostar do papo aqui, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, como eu sempre digo. Tá, vamos analisar a edição. A edição da Pipoque Nanquim é muito bacana, é muito legal, é uma edição muito caprichosa, é capa dura, é tudo de bom para colecionador. Tem sempre essa lombada interessante, uma lombada com uma certa decoração aqui, logicamente fazendo referência ao Drácula, né? Porque eu estou falando de Vlad Drácula aqui, né? Então aqui, e aquele erro que é muito comum nas editoras brasileiras, eu não sei porquê, que é escrever o título na lombada de baixo para cima. Não consigo entender. Muito mais lógico escrever de cima para baixo, para quando você apoiasse o livro assim, vocês pudessem ler. Então, se você puser apoiado assim, está de cabeça para baixo o título. É uma bobagem editorial que eu não entendo por que a Panini faz isso há décadas, né? E a Pipoque Nanquim, que não tem décadas, mas faz a mesma bobagem, tá? Bom, aqui na quarta capa nós temos um resumozinho da história, né? E uma arte sempre muito bonita do Esteban Maroto. Aqui também uma arte colorida do Esteban Maroto, que é um dos meus artistas favoritos, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu adoro. Aqui aquela guarda decorada, que eu acho um capricho, um detalhe muito legal das editoras, eu gosto muito. Então aqui nós começamos com a história do Roy Thomas e a arte do Esteban Maroto, tá? Já de cara eu vou dizer para vocês assim, olha, isso aqui é super colecionável, isso é quase que indispensável para quem gosta de quadrinhos para adultos. E outra coisa que eu tenho que destacar, isso aqui é para maiores de 16 anos, tá? Porque envolve muita violência, tá? Retratando muito bem, mas muito bem, o personagem Vlad Drácula. E é logicamente que o Roy Thomas teve uma certa liberdade poética para adaptar para os quadrinhos. Muita coisa pela necessidade do veículo, né? O quadrinho é um veículo bem diferente, ou totalmente diferente de um romance, de um livro, né? Então, ele teve que fazer isso, e também para acrescentar mais fatos históricos, que é uma coisa que eu acho sensacional. Eu adoro isso. Porque vocês sabem muito bem que o Drácula, o famoso vampiro do cinema, que sofreu um monte de adaptações e liberdades e criatividade, na verdade é baseado num personagem que existiu na história, que é o Vlad Dracul, né? O Vlad Dracul, o próprio livro Drácula, do Bram Stoker, é uma adaptação de um personagem histórico. Tá? Então, em função de que o Bram Stoker já fez uma adaptação do personagem, o Roy Thomas se sentiu muito à vontade para fazer a dele, e fez com muita competência, tá, gente? Muita competência. Bom, na ficha técnica, Esteban Maroto e Roy Thomas de 2019. Então, o original americano é de 2019. Essa edição nacional é de julho de 2023. Quer dizer, é bem nova. Você consegue encontrá-la com facilidade na Amazon, por exemplo, né? Eu, inclusive, se não me engano, adquiri a minha pela Amazon. Muito bem. Pipoque Nanquim, com aquele capricho bacana, manteve o original dele em preto e branco, porque a arte do Esteban Maroto não precisa de cor. Talvez até a cor estrague. E houve algumas tentativas no passado de colorizar
histórias do Esteban Maroto e ficou uma porcaria. Quase sempre fica uma porcaria. Porque ele não desenha pensando em cor, ele desenha pensando em preto e branco, ele pensa em preto e branco. Então a arte dele é estupenda. Uma coisa que eu preciso dizer que eu senti um pouco de falta aqui nesse volume, no Drácula, mas acredito que por uma questão criativa do Roy Thomas, não foi explorado muito o traço feminino do Esteban Maroto. O Esteban Maroto é um artista que desenha mulheres belíssimas, mas belíssimas mesmo. E a história do Drácula sempre teve aquela pegada mais sensual, mais erótica, né? É o clássico do vampiro sedutor, né? Mas aqui, muito mais preocupado em retratar a violência com que o Vlad Drácula tratou os seus súditos, né? Porque ele era um príncipe, né? Ele que tentava ser rei o tempo todo, né? Naquela época, entre mais ou menos 1500, 1400 e pouco, 1500, ele tentava ser rei e foi injustiçado várias vezes, apesar de ser um guerreiro nato, um grande general militar, com muito sucesso nas campanhas que fez. Mas o Roy Thomas optou por mostrar então esse lado mais sanguinário dele, que é o Vlad, o empalador, né? O torturador, o cara que não tinha limites na maneira como é que se pode dizer? De manter o seu povo unido. Tá? Logicamente, por causa também das guerras, que algumas ele teve que enfrentar, outras ele mesmo criou, né? Mas era uma época em que isso era comum. Isso foi, né, uma época muito forte de guerras territoriais, porque as dificuldades para a sobrevivência eram muito grandes, né? E vocês sabem que basicamente se passa na Romênia, né? A Romênia é um país, né? A Romênia existe até hoje, alguns chamam de România, né? Enfim, mas é uma história muito bem retratada, mais até do ponto de vista histórico do que do ponto de vista da fantasia. A fantasia, ele abriu mão bastante da fantasia, não se apegou nem ao Bram Stoker, nem às adaptações do cinema, né? Mesmo a do Coppola, né? Do Francis Ford Coppola, que fez um filme muito famoso sobre o Drácula. Ele não se apegou a nada disso e criou uma história bastante original, apesar de se ater bastante, mas ficar muito preocupado com os fatos históricos. Tanto é que ele cita muitas datas aqui e acredito que ele tenha feito uma pesquisa, que o Roy Thomas tenha feito uma pesquisa muito extensa para redigir essa história aqui, para criar essa história aqui. Ele só se transforma em vampiro, para vocês terem uma ideia, no final da história. É só no final da história. Aí é o único momento em que ele ele deixa o lado lúdico tomar conta da história, tá? Então ele vem aqui com o nome dele, Vlad Tepes, Vlad III, Vlad Dracul, Vlad o Empalador. Todos os nomes que o imperador teve, né? Que o imperador Vlad Dracul teve. Então aqui ele traz um resumo bem interessante, contextualizando a história, que é bem legal, e depois mais alguns comentários. Vampiro e homem se fundem nos quadrinhos. Aqui citando o Abraham Stoker, né, que foi o primeiro romance, foi do chamado Bram Stoker, que ele adaptou o nome dele de Abraham Stoker para Bram Stoker. Aqui um resumo do Roy Thomas, né, da biografia do Roy, e aqui do Esteban Maroto Torres, o nosso espanhol querido. Então, bom, gente, fica aqui essa dica do canal Coisa de Colecionador para vocês. Excelente Vlad Drácula, Roy Thomas, Esteban Maroto, merece estar na coleção de quem gosta de quadrinhos para adultos. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. E não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.